Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu hoje não estou me sentindo muito bem, não, mas é por causa do remédio que eu tomei. Entrou alguém aqui? Adriana Cardoso, boa noite, paz e bem. Entrou aqui também o CR Matos, boa noite, paz e bem. Eu tomei um remédio agora há pouco e por isso eu não estou me sentindo muito bem, né? Aliás, eu não tenho feito live no domingo, porque eu tomo esse remédio uma vez por semana e eu não estou reagindo bem com esse remédio. Antigamente fazia até a live às 3h30, mas era um horário ruim, muito pouca gente podia participar. E normalmente eu não faço a live à noite, porque não raro, domingo à noite eu ainda estou na igreja. Mas ontem eu não consegui fazer a live do domingo, então estou fazendo hoje, né? A gente sabe que está online, porque a Adriana e o CR já entraram, né? Entrou mais alguém. Quem foi que entrou? Emílio. Oi, Emílio. Boa noite, paz e bem. Né? Então, eu estou aqui vendo aqui no computador e vendo também no celular, né? Hoje nós vamos ter uma reflexão muito interessante. Essa vai ser a terceira homilia que eu faço sobre essas mesmas passagens, né? Eu fiz uma ontem de noite na comunidade Nossa Senhora Aparecida, né, uma capela nossa. Eu fiz uma hoje de manhã na Capela de Santa Luzia, em outra comunidade. Estou fazendo aqui a live, né? E coloquei já o texto com a minha reflexão para vocês verem. Então a gente tem aí, né, o texto mais duas reflexões faladas, mas essa agora vai ser a terceira homilia. Bernardo, as homilias vão ser iguais? Sinceramente, eu acho que não. Porque são comunidades diferentes, são necessidades diferentes, então normalmente as minhas homilias não são repetidas, as minhas reflexões não são repetidas, né? Eu vou variando de acordo com a comunidade, de acordo com as coisas que a gente vai observando, né, durante o dia. Então, daqui a pouco a gente vai começar, né, e vai fazer a nossa reflexão, tá? É importante sempre que a gente aproveite muito bem as leituras, né? E busque as relações entre as leituras, que elas não sejam uma coisa assim solta, largada, sem uma relação entre elas, tá? Tá quase na hora, falta menos de 1 minuto para a gente começar. Então, eu quero enfatizar que toda vez que vocês forem ler as leituras do dia, né, todo o dia tem a primeira leitura e o Evangelho, tem o Salmo, né, e no domingo você tem a primeira leitura, a segunda leitura e o Evangelho. Sempre busquem relações entre essas leituras. Quase sempre essas relações ajudam a entender
a totalidade do texto. Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todos os que nele creem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Bom, se vocês estão acompanhando, vocês viram que eu fiz a leitura do Evangelho de João. Bernardo, mas esse não é o ano C, não é o ano que nós devemos ler o Evangelho de Lucas? Por que você está lendo o Evangelho de João hoje? Porque hoje é a festa da exaltação da Santa Cruz. E até é interessante, porque a exaltação da Santa Cruz é no dia 14 de setembro, mas nem sempre nós a celebramos no dia 14 de setembro. Estamos celebrando hoje, no dia 14 de setembro, porque hoje é domingo. Só por isso. Ano passado, por exemplo, nós fizemos essa mesma memória no dia 15 de setembro. A gente sempre a celebra num domingo. Por quê? Porque é uma celebração importante. E a CNBB pediu e tem autorização do Vaticano para trocar as leituras de forma a garantir que momentos importantes da liturgia sejam vividos no domingo. Mas sabe, infelizmente, eu vejo a necessidade da gente pensar a exaltação da Santa Cruz com muito cuidado. Porque me parece que as pessoas ainda não entenderam o que nós celebramos. De certa forma, nós... querido, boa noite, Shikamaru. Paz e bem. De certa forma, nós vivemos um pensamento medieval, sabe? As pessoas se mantêm dentro de uma teologia que não é que seja uma teologia antiga, é uma teologia ultrapassada, é uma teologia que, vamos dizer assim, já se mostrou equivocada. Boa noite, Diácono, paz e bem. Obrigado, Shikamaru. Vamos lá. As pessoas que quando escreveram o Evangelho, quando escreveram as cartas, elas escreveram dentro da cultura dela. Mas, se você olhar os Evangelhos, pega Marcos, Lucas e João. A cruz é entendida de um jeito. Quando
você pega Mateus, você pega mais a ideia de um sacrifício. A Bernardo Paulo fala também nisso, sim, fala. Mas lembre-se que Paulo era fariseu. Ele era criado numa cultura farisaica, numa cultura de sacrifício. E isso pode levar ao entendimento distorcido das coisas. E eu quero tentar trabalhar um pouco isso com vocês hoje. E para a gente trabalhar isso, primeiramente, nós vamos na primeira leitura no livro de Números, quando você vê um episódio do Antigo Testamento, onde as pessoas passam a um pecado. E qual foi o pecado que elas cometeram? Elas murmuraram. Elas não quiseram aderir ao plano de Deus. Na verdade, as pessoas ficaram perdidas no deserto porque elas não aderiram ao plano de salvação. Quando o Senhor as retirou da escravidão do Egito, da opressão do Egito, elas escolheram se afastar do Senhor. E aí rejeitaram Deus, criaram o bezerro de ouro, colocaram o bezerro de ouro no lugar de Deus, cometeram a idolatria, criaram um ídolo, não uma imagem, e ao fazer isso, eles se afastaram e acabaram se perdendo. Novamente, o povo de Deus se afasta do plano de salvação. E ao se afastar do plano de salvação, ocorreu um problema com elas, né? E eles dizem assim: então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os morderam, e morreu muita gente em Israel. E aqui eu acho que a gente tem que fazer a primeira mudança. Uma coisa é o que as pessoas interpretam dos fenômenos. E outra coisa é a realidade dos fenômenos. No Antigo Testamento, o povo conhecia pouco Deus. E ao conhecer pouco Deus, ainda não haviam entendido o Senhor. E não havendo entendido o Senhor, eles pensavam num Deus carrasco, num Deus malvado, num Deus punidor, um Deus punitivista, né? Aliás, isso também existia na Idade Média. De certa forma, isso tem a ver com uma vivência de uma profunda opressão que os povos viviam naquela época. Lembre-se que parte da Bíblia foi escrita no exílio da Mesopotâmia. Parte da Bíblia foi escrita numa situação de guerras e mais guerras. Parte da Bíblia foi escrita sobre o domínio do Império Romano. Então, o povo escrevia numa realidade de opressão, de violência, de brutalidade. E é mais ou menos o que a gente viu, por exemplo, quando teve as enchentes ali no Rio Grande do Sul, que algumas pessoas ficaram dizendo que aquilo era castigo divino por causa da opção sexual do governador, ou porque havia muitos terreiros de candomblé
ou de Umbanda, acho que era de Candomblé, no Rio Grande do Sul. Meu Deus, meu Pai, perdoa eles, porque eles ainda não te entenderam. Horas foram alteradas não sei quantas leis de proteção do meio ambiente. Em Porto Alegre havia um total desinvestimento na prevenção dos danos de enchentes. Nas cidades vizinhas também houve um brutal desmatamento, um brutal assoreamento dos rios. E aí, quando pela mudança climática causada por todo o abuso do ser humano, da Mãe Terra, da destruição da natureza, da criação de uma conduta predatória da natureza, ocorreu uma chuva muito grande, porque o planeta está na mudança climática e cada vez teremos eventos mais extremos. Como havia se desregulado um monte de coisa, você teve uma enchente enorme. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com o pecado. O pecado da ganância. O pecado do desrespeito à Mãe Terra. O pecado que você exclui populações, coloca populações como matáveis, morríveis, populações que são desprezadas e que podem ter problemas. Hoje, a gente não tem a idolatria do bezerro de ouro. Hoje nós temos uma outra idolatria, a do dinheiro. Homens e mulheres, para ter dinheiro, porque dinheiro dá poder, dá fama, dá posição social e política, para ter dinheiro eles fazem qualquer coisa. O pecado daqueles era murmurar contra o Senhor. O pecado de hoje é a ganância, a exploração, é desrespeitar o ser humano e a Mãe Terra. A idolatria hoje é outra, mas o pecado é o mesmo. E aí é muito interessante, porque Moisés não tinha nada a ver com isso. Moisés não tinha que se preocupar com essas pessoas. Elas pecaram, não foi ele. Elas estavam morrendo, não era ele nem sua família. Não havia ali entre ele e sua família, algo que o motivasse a se preocupar com o outro. Mas quando ele viu o sofrimento das pessoas, quando as pessoas clamaram por ele, ele vai ter com o Senhor. Senhor, meu Pai, eu sei que eles estão errados, eu sei que eles têm um coração de pedra, que eles têm uma cabeça dura, mas, Senhor, cuida deles, perdoa eles, acode eles. E Deus pede para ele uma coisa que ele provavelmente não entendeu. Mas ele fez, porque ele confiava no Senhor. Entendam bem, Moisés não fez um ato de obediência enquanto uma atitude passiva. Deus mandou, eu faço. Deus falou isso, eu vou fazer isso. Não. Moisés age num compromisso ativo. Eu estou comprometido em cuidar desse povo, eu estou comprometido a levar esse povo à terra prometida, eu estou comprometido a salvar esse povo. E por isso eu vou fazer o que o Senhor me pede. Não tem outro jeito de eu salvar esse povo a não ser fazendo essa serpente de bronze. Eu farei uma serpente de bronze. Mas Moisés, a serpente é símbolo de um Deus pagão. Não quero saber. Fazer a serpente de bronze é a forma que eu tenho de salvar esses homens, essas mulheres.
eu vou fazer isso. Mas Moisés, eles pecaram, eles falaram mal de ti, falaram mal do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu farei assim mesmo, porque para mim é mais importante salvar o povo. Ele obedece porque ele ama aquele povo. Ele obedece porque ele está comprometido em salvar aquele povo. Não é uma obediência subversiva, de submissão. Não é uma obediência passiva. É algo ativo na história da humanidade. E a maior prova que não foi Deus que mandou as serpentes é o que acontece. Porque se Deus simplesmente tivesse mandado as serpentes com o pedido de Moisés, ele poderia dizer: vou parar de mandar, não vai ter mais serpente mordendo vocês. Mas as serpentes continuavam mordendo. Só que agora, aqueles que olhavam para a serpente de bronze não morriam. Isso serve para mostrar para você, meu irmão, minha irmã, que Deus não mandou serpentes para castigar o povo. E sim, que os pecados que o povo fez acabaram criando o acidente da serpente. Eles, por ainda não entenderem, por ainda não compreenderem, acharam que foi uma punição divina. E aqui eu quero traçar um outro paralelo. Um paralelo com a segunda leitura. Porque Paulo diz assim: Jesus existia em condição divina, mas ele não tomou isso para si. Ele abriu mão de tudo, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens, encontrado em aspecto humano. Ele se faz obediente até a morte, e a morte de cruz. E aqui é importante a gente entender que, novamente, isto não foi uma obediência passiva. Isso não foi uma visão de vamos dizer, de um submisso. Ele não é um boizinho, uma ovelhazinha que é arrastada para o matadouro. Não. Não é. E ele revela isso a Nicodemos. Porque talvez vocês não tenham prestado toda a atenção nos dois versículos, João 3,16 e 3,17. 3,16: Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Observa. O Pai dá o Filho ao mundo porque o Pai ama o mundo. O Pai não dá uma ovelha. O Pai não dá um sacrifício. Horas, Deus permitiu que Abraão sacrificasse Isaac? Não. Se ele não permitiu que Abraão sacrificasse Isaac, ele sacrificaria seu filho unigênito, feito da mesma matéria e da mesma natureza dele? Ele envia o Filho ao mundo para salvar o mundo. E Jesus diz a Nicodemos: como a serpente levantada por Moisés. Bastava que o mundo... Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Bastava para o mundo olhar para Jesus, que ele seria salvo. Bastava que as pessoas acreditassem em Jesus para que o mundo fosse salvo.
Persistiria o pecado? Sim, como persiste as serpentes no acampamento de Moisés. Mas elas não matavam mais. O pecado não é mais a nossa morte. Nós não somos mais dominados pelo pecado, porque ele nos deu a vida. E digo mais, prestem atenção, para que não morra todo aquele que nele crer. A cruz não é uma condição essencial para a salvação da humanidade. Bernardo, mas Paulo disse que ele é obediente, obediente até a morte de cruz. Sim, sim, mas essa obediência não é um valor em si. A obediência é consequência de um outro valor, muito maior e muito mais importante. É o compromisso, é a fé. Foi o amor que enviou Jesus ao mundo. De fato, ele não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele, seja salvo por Jesus, não seja salvo pela morte de Jesus. A morte de Jesus não era essencial para o plano de salvação. A presença de Jesus no nosso mundo era essencial. O amor era essencial. Aceitar Jesus era essencial. Se comprometer com o amor e com a salvação era essencial. Por isso, não vamos entender que Deus deseja o sacrifício de Cristo. Não vamos entender que o plano da salvação passa pelo sacrifício. E sim, que o plano da salvação da humanidade passa pelo compromisso com o amor. E o compromisso com o amor pode levar a momentos extremos, a situações difíceis, a posições de profundo dor, onde escolhas impossíveis precisam ser feitas. E algumas dessas escolhas podem levar à morte. Mas a morte é consequência do compromisso. A morte não é o valor em si, não é aquilo que é necessário, mas é consequência do que é realmente necessário, o compromisso do amor. Jesus morre na cruz porque ele está comprometido com o amor do Pai e com a salvação da humanidade. E esse compromisso é que salva a humanidade. Hoje eu estava com a minha irmã, quando a gente estava almoçando, e eu comentei com ela a fala do Papa Leão XIV hoje, quando ele lembrava dos mártires. E ele cita, eu não sei se são exatamente essas palavras, porque eu não vou decorar então, mas é alguma coisa assim. Me admira a força evangélica da irmã Dorothy Stang, que lutava pelos sem terra na Amazônia. Quando aqueles que iriam matá-la perguntaram se ela estava armada. Okay? Vejam. Olha a situação. O compromisso com o amor à Amazônia, a Mãe Terra, o amor às pessoas que lá habitam, que estão sendo oprimidas, massacradas, que estão perdendo até a possibilidade de subsistência. A irmã Dorothy poderia ter escolhido ficar calada. Ela poderia ter escolhido não lutar. Ela poderia ter dado para trás. Ela sabia que estava ameaçada.
Mas ela era comprometida com amor, amor à humanidade, amor à criação, e por isso ela segue adiante. Padre Hermes, boa noite, paz e bem. Vejam, é desse compromisso de amor que eu estou falando. E a irmã Dorothy, e aqui eu vou continuar a fala do Papa Leão. Me impressiona a força evangélica da irmã Dorothy Stang, que lutava pelos sem terra da Amazônia. Quando aqueles que iriam matá-la perguntou se ela estava armada, ela mostra a Bíblia e diz: a minha única arma é essa. Eu chego a ficar meio emocionado. Boa noite, paz e bem, diz Padre Hermes. É essa força, é isso que emana da cruz. O compromisso com o amor, o compromisso com a vida, o compromisso com aqueles e aquelas que estão nas periferias sociais, nas periferias existenciais, o compromisso com a Mãe Terra, com a casa comum que nos habita, que nós habitamos e que dela dependemos. E quando eu comentei isso, a minha irmã virou para mim e falou assim: ai, meu Deus do céu, eu me lembro quando mataram a irmã Dorothy. Porque a minha irmã estava lá no Pará. A minha irmã morava no Pará naquela época e trabalhava com várias dessas pessoas. Inclusive, ela conhecia pessoalmente, já tinha feito coisas com a irmã Dorothy. E aí ela me falou uma coisa que tocou fundo no meu coração. Porque ela falou assim: Bernardo, a Bíblia da irmã Dorothy estava com uma fita marcada naquele dia. Eram as bem-aventuranças. Eram as bem-aventuranças. Quando a irmã Dorothy diz: a minha única arma é essa, e apresenta a Bíblia, a leitura que estava marcada era as bem-aventuranças. Não se exalta a Santa Cruz com uma visão da morte. Não se exalta a Santa Cruz valorizando a violência, o sangue, o sacrifício. Exalte a Santa Cruz, valorizando a vida, o amor, o perdão, a misericórdia, o acolhimento, a inclusão, o compromisso com o ser humano, o compromisso com a casa comum. Exalte a Santa Cruz, buscando a paz e a justiça. Exalte a Santa Cruz, sempre defendendo a vida e a dignidade do ser humano e de toda a criação. Esse é o compromisso de Jesus. Foi isso que levou Jesus à obediência suprema. E é isso que salvou toda a humanidade. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Eu preciso dizer que são 8h04. Esse final fiquei um pouco emocionado e algumas pessoas já me criticaram por eu me emocionar às vezes durante as minhas reflexões. E os que me criticam falam: está perdendo seu tempo. Porque às vezes eu vou me emocionar muito. Às vezes eu ficarei sem palavras. Às vezes meus olhos ficarão lúmidos. Talvez até chore. Mas a palavra de Deus deve nos perturbar. Os homens e mulheres que nos mostram esse compromisso com a salvação precisam nos balançar. Porque senão eu não exalto a Santa Cruz. Porque senão eu não participo
plano de salvação. Senão, meu compromisso é vão. Vou me despedir deixando a minha bênção. O Shikamaru está falando aqui. Muito bonito a tua fala sobre a irmã Dorothy. Shikamaru. É fácil falar sobre ela. Cá entre nós, eu peço a intercessão dela na minha vida. Eu peço a intercessão de Josimo e tantos outros santos e santas. Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Hoje e sempre desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.